Olá, namastê. Hoje quero falar a respeito de um assunto que tem intrigado algumas mentes. Afinal de contas, a Terra é esférica ou plana? Vamos pensar um pouquinho? Namastê. Desde o advento da era espacial, por meio de poderosos telescópios, o ser humano vem desvendando mistérios do cosmos que não impressionariam aos grandes mestres, aos grandes iluminados, mas que dão testemunho daquilo que há milênios, textos sagrados e iluminados por meio de suas experiências místicas, anímicas, vêm nos falando. Apesar de o espaço ser imenso e a Terra, vista de longe, parecer um grãozinho de poeira perdida no espaço, é aqui, e provavelmente em outros orbes, em outros mundos, que a vida inteligente floresce. De onde veio a inteligência? Do nada? A inteligência humana é uma das maiores provas de que o universo observa a si mesmo por intermédio do homem, tal como afirmam os Shastras indianos. No Upanishad Isha, lemos: no coração de todas as coisas, de tudo o que existe no universo, habita Deus. Somente Ele é a realidade. Portanto, renunciando às vãs aparências, rejubilai-vos nele, não cobiceis a riqueza de ninguém. O eu é um só, sendo imóvel, ele se move mais rápido do que o pensamento. Os sentidos não o alcançam, pois ele sempre vai primeiro. Permanecendo imóvel, ultrapassa tudo o que corre. Sem o eu não há vida. A vida permeia todas as coisas. Lemos no Upanishad Kena: quem comanda a mente para que ela pense? Quem ordena que o corpo viva? Quem faz a língua falar? Quem é o ser radiante que conduz o olho à forma e à cor, e o ouvido ao som? O eu é o ouvido do ouvido, a mente da mente, a fala da fala. Ele também é o alento do alento, o olho do olho. Ao abandonarem a falsa identificação do eu com os sentidos e com a mente, e ao saberem que o eu é Brahman, os sábios, ao deixarem este mundo, tornam-se imortais. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua.
Na autobiografia de um yogi, lemos um relato de Paramahansa Yogananda a respeito de um de seus êxtases. Raras vezes, sua Yukteswara expressava-se por enigmas. Fiquei confuso. Ele golpeou meu peito levemente, acima do coração. Meu corpo imobilizou-se como se tivesse raízes. O ar saiu de meus pulmões como se um ímã enorme o extraísse. Instantaneamente, a alma e a mente romperam com sua escravidão física e jorraram de cada um de meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta, e contudo, em minha intensa lucidez, percebi que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não estava mais limitado a um corpo, mas englobava os átomos à minha volta. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria e remota periferia. Raízes de plantas e árvores apareciam através de uma tênue transparência do solo. Eu distinguia a circulação da seiva. A vizinhança inteira surgia desnuda diante de mim. Minha visão frontal comum havia se transformado em vasta visão esférica que percebia tudo simultaneamente. Pela parte de trás da cabeça, vi homens caminhando na distante Highgate Lane e também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando ela chegou ao portão aberto do ashram, observei-a como se o fizesse com meus 2 olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la claramente. Todos os objetos em minha vista panorâmica tremiam e vibravam como um filme acelerado. Meu corpo e o de meu mestre, o pátio com colunas, a mobília, o chão, as árvores e a luz do sol tornavam-se de vez em quando violentamente agitados, até que tudo se fundia num mar luminescente, assim como os cristais de açúcar, mergulhados num copo de água, diluem-se depois de serem sacudidos. A luz unificadora alternava-se com materializações de forma e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação. Uma alegria oceânica rebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. O Espírito de Deus, percebi, é bem-aventurança inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis membranas de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, a Terra, o sistema solar, constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmos inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinitude de meu ser. Para além dos contornos esféricos nitidamente definidos, a luz ofuscante empalidecia ligeiramente nos confins mais longínquos. Ali eu via uma radiação branda que nunca diminuía. Era indescritivelmente sutil, as figuras dos planetas constituíam-se de uma luz mais densa. A divina dispersão de raios jorrava de uma fonte perpétua, resplandecendo em galáxias, transfiguradas em auras inefáveis. Vi repetidas vezes os fachos criadores condensarem-se em constelações e depois dissolverem-se em lençóis de transparentes chamas. Por reversão rítmica, sextilhões de mundos transformavam-se em brilho diáfano e em seguida o fogo se convertia em firmamento. Conheci o centro do Empírio como um ponto de percepção intuitiva em meu coração. Esplendor irradiante partia de meu núcleo para cada parte da estrutura universal. O beatífico Amrita, néctar da imortalidade, pulsava através de mim com fluidez de mercúrio. Ouvi ressoar a voz criadora de Deus, Om, a vibração do motor cósmico.
De súbito, o fôlego voltou aos pulmões. Com decepção quase insuportável, constatei que havia perdido minha infinita vastidão. Estava novamente limitado à jaula humilhante do corpo, tão desconfortável para o espírito. Como filho pródigo, eu fugira do lar macrocósmico e me aprisionara em estreito microcosmo. Meu guru continuava de pé, imóvel diante de mim. Inclinei-me no intento de me prostrar a seus santos pés, em gratidão por me haver concedido a experiência em consciência cósmica que tão apaixonadamente eu buscara. Mas ele me impediu e disse com tranquilidade: você não deve se embriagar demais com o êxtase. Ainda tem muito que fazer no mundo. Venha, vamos varrer a varanda. Depois caminharemos ao longo do Ganges. Afinal de contas, no que devemos acreditar? É a Terra um planeta plano, o centro do universo, como alguns acreditam e acreditaram durante séculos? Ou a nossa ciência está correta e as tradições do Oriente estão corretas ao afirmarem que não, que a Terra é apenas uma fagulha perdida no espaço infinito, num multiverso, não apenas em um universo, mas em infindos universos? De que forma Deus está presente nestas ideias? Devemos excluir a ideia de Deus apenas pelo fato de o universo ser imenso e apenas ser um em um multiverso? Onde estaria Deus dentro dessas ideias? Vamos discutir sobre isso. Esta é uma filmagem real da Terra, vista da estação espacial. Essas imagens da Estação Espacial Internacional mostram a esfericidade da Terra, mas com telescópios caseiros é possível perceber que as distâncias do Sol, da Lua e de outros astros são bem maiores do que aquelas defendidas pelos defensores da Terra plana. Imagens enviadas pelas Voyager 1 e 2 mostrando a Terra ao longe como um pequeno grãozinho de poeira perdido no espaço, demonstram a imensidão do cosmos. O mundo ocidental passou a aceitar a ideia do Sol como centro do sistema solar, ou heliocentrismo, a partir do século XVI, em conflito com a ideia prevalecente na Idade Média do geocentrismo, a Terra como centro do universo.